Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Dança dos Ossos, de Bernardo Guimarães. Ele, quem teria bebido vinho em crânio humano, talvez, não sei, conjecturas que colocaremos ao final do episódio, criou pra gente este caos, esta lenda, a Dança dos Ossos, que se passa na região central do Brasil e é muito folclórica e muito curiosa. Isso, vamos lá para esse conto epicureio. Boa leitura. A Dança dos Ossos, de Bernardo Guimarães. Capítulo 1. A noite, límpida e calma, tinha sucedido a uma tarde de pavorosa tormenta, nas profundas e vastas florestas que bordam as margens do Parnaíba, nos limites entre as províncias de Minas e de Goiás. Eu viajava por esses lugares e acabava de chegar ao porto, ou recebedoria, que há entre as duas províncias. Antes de entrar na mata, a tempestade tinha me surpreendido nas vastas e risonhas campinas, que se estendem até a pequena cidade de Catalão, donde eu havia partido. Seriam 9 a 10 horas da noite, junto a um fogo aceso defronte da porta da pequena casa da recebedoria. Estava eu, com mais algumas pessoas, aquecendo os membros resfriados pelo terrível banho que a meu pesar tomara. A alguns passos de nós se desdobrava o largo veio do rio, refletindo em uma chispa retorcida, como uma serpente de fogo, o clarão avermelhado da fogueira. Por trás de nós estavam os cercados e as casinhas dos poucos habitantes desse lugar. E por trás dessas casinhas estendiam-se as florestas sem fim. No meio do silêncio geral e profundo, sobressaía o rugido monótono de uma cachoeira próxima, que ora estrugia como se estivesse a alguns passos de distância, ora quase se esvaecia em abafados murmúrios, conforme o correr da viração. No sertão, ao cair da noite, todos tratam de dormir como os passarinhos. As trevas e o silêncio são sagrados ao sono, que é o silêncio da alma. Só o homem nas grandes cidades, o tigre nas florestas e o mocho nas ruínas, as estrelas no céu e o gênio na solidão do gabinete, costumam velar nessas horas que a natureza consagra ao repouso. Entretanto, eu e meus companheiros, sem pertencermos a nenhuma dessas classes, por uma exceção de regra, estávamos acordados a essas horas. Meus companheiros eram bons e robustos caboclos, dessa raça semi-selvática e nômade, de origem dúbia entre o indígena e o africano, que vagueia pelas infindas florestas que correm ao longo do Parnaíba e cujos nomes, de certo, não se acham inscritos nos assentos das freguesias e nem figuram nas estatísticas que dão ao império não sei quantos milhões de habitantes. O mais velho deles, de nome Cirino, era o mestre da barca que dava passagem aos viandantes. De bom grado, eu o compararia a Caronte, barqueiro do Averno, se as ondas turbulentas e ruidosas do Parnaíba, que vão quebrando o silêncio dessas risonhas solidões cobertas da mais vigorosa e luxuriante vegetação, pudessem ser comparadas às águas silenciosas e letárgicas do Aqueronte. "Meu amo, de certo, saiu hoje muito tarde da cidade?" perguntou-me ele. "Não, era apenas meio-dia. O que me atrasou foi o aguaceiro que me pilhou em caminho. A chuva era tanta e tão forte, o vento, que meu cavalo quase não podia andar. Se não fosse isso, ao pôr do sol eu estava aqui. Então, quando entrou na mata, já era noite?" "Oh, se era. Já tinha anoitecido havia mais de 1 hora." "E vosmecê não viu aí no caminho nada que o incomodasse?" "Nada, Cirino, a não ser às vezes o mau caminho e o frio, pois eu vinha ensopado da cabeça aos pés." "Deveras, não viu nada, nada? É o primeiro, pois hoje que dia é?" "Hoje é sábado." "Sábado? Que me diz? E eu na mente que hoje era sexta-feira. Oh!" Senhorinha! Eu tinha precisão de ir hoje ao campo buscar umas linhas que encomendei para meus anzóis e não fui porque esta minha gentinha de casa me disse que hoje era sexta-feira. E
E hoje, com esta chuva, era dia de pegar muito peixe. Oh, senhorinha! Gritou o velho com mais força. A este grito apareceu, saindo de um casebre vizinho, uma menina de 8 a 10 anos, fusca e bronzeada, quase nua, bocejando e esfregando os olhos, mas que me mostrava ser uma criaturinha esperta e viva como uma capivara. Então, senhorinha, como é que tu vais me dizer que hoje era sexta-feira? Ah, cachorrinha, deixa-se estar, que amanhã tu me pagas. Então hoje que dia é? Eu também não sei, papai. Foi a mamãe que me mandou que falasse que hoje era sexta. E o que a tua mãe sabe ensinar-te? É a mentir. Deixa, que vocês outra vez não me enganam mais. Sai daqui, vai-te embora dormir, velhaquinha. Depois que a menina, assim enxotada, se retirou, lançando um olhar cobiçoso sobre umas espigas de milho verde que os caboclos estavam a assar, o velho continuou. Veja o que são artes de mulher. A minha velha é muito ciumenta e inventa todos os modos de não me deixar um passo fora daqui. Agora não me resta um só anzol com linha. O último lá se foi esta noite na boca de um dourado. E por culpa dessa gente não tenho maneiras de matar um peixe para meu amo almoçar amanhã. Não te dei isso cuidado, Cirino. Mas conte-me, que te importava que hoje fosse sexta ou sábado para ires ao campo buscar as tuas linhas? O quê, meu amo? Eu atravessar o caminho dessa mata em dia de sexta-feira? É mais fácil eu descer por esse rio abaixo, em uma canoa sem remo. Não era à toa que eu estava perguntando se não lhe aconteceu nada no caminho. Mas o que há nesse caminho? Conta-me, eu não vi nada. Vosmecê não viu, daqui, a obra de 3/4 de légua, à mão direita de quem vem, um meio claro na beirada do caminho, a uma cova meio aberta com uma cruz de pau? Não reparei, mas sei que há por aí uma sepultura de que se contam muitas histórias. Pois muito bem, aí nessa cova é que foi enterrado o defunto Joaquim Paulista. Mas é a alma dele só que mora aí. O corpo mesmo, esse anda espatifado aí por essas matas que ninguém mais sabe dele. Ora, vale-me Deus, Cirino, não te posso entender. Até aqui eu acreditava que quando se morre, o corpo vai para a sepultura e a alma para o céu ou para o inferno, conforme as suas boas ou más obras. Mas com o teu defunto, vejo agora pela primeira vez que se trocaram os papéis. A alma fica enterrada e o corpo vai passear. Vosmecê não quer acreditar, pois é coisa sabida aqui, em toda esta redondeza, que os ossos de Joaquim Paulista não estão dentro dessa cova e que só vão lá nas sextas-feiras para assombrar os viventes e desgraçado daquele que passar aí em noite de sexta-feira. Que acontece? Aconteceu o que já me aconteceu, como vou lhe contar. Capítulo 2. Um dia, há de haver coisa de 10 anos, eu tinha ido ao campo, à casa de meu compadre que mora daqui a 3 léguas. Era uma sexta-feira, ainda me lembro como se fosse hoje. Quando montei no meu burro para vir-me embora, já o sol estava baixinho. Quando cheguei na mata já estava escuro, fazia um luar manhoso que ainda atrapalhava mais a vista da gente. Já eu ia entrando na mata quando me lembrei que era sexta-feira. Meu coração deu uma pancada e a modo que estava me pedindo que não fosse para adiante. Mas fiquei com vergonha de voltar, pois um homem, já de idade como eu, que desde criança estou acostumado a varar por esses matos a toda hora do dia ou da noite, hei de agora ter medo? De quê? Encomendei-me de todo o coração à senhora da abadia. Tomei um bom trago de guampa que trazia sortida na garupa. Joguei uma masca de fumo na boca e toquei o burro para adiante. Fui andando, mas sempre cismado. Todas as histórias que eu tinha ouvido contar da cova de Joaquim Paulista estavam se me representando na ideia. E ainda por meus pecados, o diabo do burro não sei o que tinha nas tripas, que estava a refogar e a passarinhar numa toada. Mas a poder de esporas sempre vim varando. À proporção que ia chegando perto do lugar onde está a sepultura, meu coração ia ficando pequenino. Tomei mais um trago, rezei o creio em Deus Padre e troquei para diante. No momento mesmo em que eu ia passar pela sepultura, que eu queria passar de galope e voando se fosse possível, aí é que o diabo do burro dos meus pecados empaca de uma vez, que não houve força de esporas que o fizesse mover. Eu já estava decidido a me apear, largar no meio do caminho o burro com sela e tudo, e correr para casa, mas não tive tempo. O que eu vi?
Talvez Vosmecê não acredite, mas eu vi como estou vendo este fogo. Vi com estes olhos que a terra há de comer, como comeu os do pobre Joaquim Paulista. Mas os dele nem foi a terra que comeu, coitado. Foram os urubus e os bichos do mato. Dessa feita, acabei de acreditar que ninguém morre de medo. Se morresse, eu lá estaria até hoje fazendo companhia ao Joaquim Paulista. Cruz, Ave Maria! Aqui o velho fincou os cotovelos nos nós dos joelhos, escondeu a cabeça entre as mãos e pareceu-me que resmungou uma Ave Maria. Depois acendeu o cachimbo e continuou. Vosmecê, se reparasse, havia de ver que o mato faz uma pequena aberta da banda em que está a sepultura do Joaquim Paulista. A lua batia de chapa na areia branca do meio da estrada. Enquanto eu estou esporeando com toda a força a barriga do burro, salta lá, no meio do caminho. Uma cambada de ossinhos brancos pulando, esbarrando uns nos outros e estalando numa toada certa como gente que está dançando ao toque de viola. Depois de todos os lados vieram vindo outros ossos maiores, saltando e dançando da mesma maneira. Por fim das contas, veio vindo lá, de dentro da sepultura, uma caveira branca como papel e com os olhos de fogo, e dando pulos como sapo, foi-se chegando para o meio da roda. Daí começaram aqueles ossos todos a dançar em roda da caveira, que estava quieta no meio, dando de vez em quando pulos no ar e caindo no mesmo lugar, enquanto os ossos giravam num corrupio, estalando uns nos outros como fogo da queimada quando pega forte num sapezal. Eu bem queria fugir, mas não podia. Meu corpo estava como estátua, meus olhos estavam pregados naquela dança dos ossos como o sapo quando enxerga a cobra. Meu cabelo, enroscado como Vosmecê está vendo, ficou em pé como espetos. Daí a pouco os ossinhos mais miúdos, dançando sempre e batendo uns nos outros, foram se ajuntando e formando 2 pés de defunto. Estes pés não ficam quietos, não, e começam a sapatear com os outros ossos numa roda viva. Agora são os ossos das canelas que lá vêm saltando atrás dos pés, e de um pulo, trás, se encaixaram em cima dos pés. Daí a um nada vêm os ossos das coxas, dançando em roda das canelas, até que, também de um pulo, foram se encaixar direitinho nas juntas dos joelhos. Toca agora as 2 pernas que já estão prontas a dançar com os outros ossos. Os ossos dos quadris, as costelas, os braços, todos esses ossos que ainda agora saltavam espalhados no caminho, a dançar, foram pouco a pouco se ajuntando e embutindo uns nos outros, até que o esqueleto se apresentou inteiro, faltando só a cabeça. Pensei que nada mais teria que ver, mas ainda me faltava o mais feio. O esqueleto pega na caveira e começa a fazê-la rolar pela estrada e a fazer 1000 artes e piruetas. Depois entra a jogar peteca com ela e a atirá-la pelos ares mais alto, até o ponto de fazê-la sumir-se lá pelas nuvens. A caveira gemia zunindo pelos ares e vinha estalar nos ossos da mão do esqueleto como uma espoleta que rebenta. Afinal, o esqueleto escachou as pernas e os braços, tomando toda a largura do caminho, e esperou a cabeça, que veio cair direito no meio dos ombros, como uma cabeça oca que se rebenta em uma pedra, e olhando para mim com os olhos de fogo. Ah, meu amo, eu não sei o que era feito de mim. Eu estava sem fôlego, com a boca aberta, querendo gritar e sem poder, com os cabelos espetados, meu coração não batia, meus olhos não pestanejavam. O meu burro mesmo estava a tremer e encolhia-se todo como quem queria sumir-se debaixo da terra. Oh, se eu pudesse fugir naquela hora! Eu fugi ainda que tivesse de entrar pela goela de uma sucuri adentro. Mas ainda não contei tudo. O maldito esqueleto do inferno, Deus me perdoe, não tendo mais nenhum ossinho com quem dançar, assentou de divertir-se comigo, que ali estava sem pingo de sangue e mais morto do que vivo, e começa a dançar defronte de mim como essas figurinhas de papelão que as crianças, com uma cordinha, fazem dar de mão e de pernas. Vai-se chegando cada vez mais para perto, dá 3 voltas em roda de mim, dançando e estalando as ossadas, e, por fim de contas, de um pulo, encaixa-se na minha garupa. Eu não vi mais nada depois, fiquei atordoado.
Pareceu-me que o burro saiu comigo e como um maldito fantasma zunindo pelos ares, e nos arrebatava por cima das mais altas árvores. Valha-me Nossa Senhora da Abadia e todos os santos da corte celeste! Gritava eu dentro do coração, porque a boca essa nem podia piar. Era à toa. Desacorçoei, e pensando que ia por esses ares nas unhas de Satanás, esperava a cada instante ir estourar nos infernos. Meus olhos se cobriam de uma nuvem de fogo, minha cabeça andara a roda, e não sei mais o que foi feito de mim. Quando dei acordo de mim foi no outro dia, na minha cama, a sol alto. Quando a minha velha, de manhã cedo, foi abrir a porta, me encontrou no terreiro, estendido no chão, desacordado, e o burro selado perto de mim. A porteira da manga estava fechada. Como é que esse burro pôde entrar comigo para dentro? E que não sei. Portanto, ninguém me tira da cabeça que o burro veio comigo pelos ares. Acordei com o corpo todo moído e com os miolos pesando como se fossem de chumbo, e sempre com aquele maldito estalar de ossos nos ouvidos que me perseguiu por mais de um mês. Mandei dizer 2 missas pela alma de Joaquim Paulista e jurei que nunca mais havia de pôr meus pés fora de casa em dia de sexta-feira. Capítulo 3. O velho barqueiro contava esta tremenda história de modo mais tosco, porém muito mais vivo do que eu acabo de escrevê-lo, e acompanhava a narração de uma gesticulação selvática e expressiva e de sons imitativos que não podem ser representados por sinais escritos. A hora avançada, o silêncio e solidão daqueles sítios, teatro desses assombrosos acontecimentos, contribuíram também grandemente para torná-los quase visíveis e palpáveis. Os caboclos, de boca aberta, o escutavam como olhos e ouvidos transidos de pavor e, de vez em quando, estremecendo, olhavam em derredor pela mata, como que receando ver surgir o temível esqueleto a empolgar e levar pelos ares alguns deles. Com efeito, Serino, disse-lhe eu, foste vítima da mais pavorosa assombração de que há exemplo, desde que andam por este mundo as almas do outro. Mas quem sabe se não foi a força do medo que te fez ver tudo isso? Além disso, tinhas ido muitas vezes à guampa e talvez ficasse com a vista turva e a cabeça um tanto desarranjada. Mas, meu amo, não era a primeira vez que eu tomava o meu gole, nem que andava de noite por esses matos. E como é que eu nunca vi ossos de gente dançando no meio do caminho? Os teus miolos é que estavam dançando, Serino, disso estou eu certo. Tua imaginação, exaltada um tempo pelo medo e pelos repetidos beijos que davas na tua guampa, é que te fez ir voando pelos ares nas garras de Satanás. Escuta, vou te explicar como tudo isso te aconteceu muito naturalmente. Como tu mesmo disseste, entraste na mata com bastante medo e, portanto, disposto a transformar em coisas do outro mundo tudo quanto confusamente vias no meio de uma floresta frouxamente alumiada por um luar escasso. Acontece ainda para teu mal que, no momento mais crítico, quando ias passando pela sepultura, empaca-te o maldito burro. Faço ideia de como ficaria essa pobre alma e até me admiro de que não visses coisas piores. Mas então que diabo eram aqueles ossos a dançarem tão certo como se fosse a toque de música? E aquele esqueleto branco que trepou na garupa e me levou por esses ares? Eu te digo, os ossinhos que dançavam não eram mais do que os raios da lua, que vinham peneirados por entre os ramos das árvores balançados pela viração, brincar e dançar na areia branca do caminho. Os estalos que ouvias eram sem dúvida de alguns porcos do mato ou qualquer outro bicho que andavam ali por perto a quebrar nos dentes cocos de baguaçu, o que, como bem sabes, faz uma estralada dos diabos. E a caveira, meu amo? De certo era alguma cabaça velha que um rato do campo vinha rolando pela estrada? Não era preciso tanto, uma grande folha seca, uma pedra, um toco, tudo te podia parecer uma caveira naquela ocasião. Tudo isso te fez andar à roda, a cabeça azoinada. E o mais tudo que viste foi obra da tua imaginação e de teus sentidos perturbados. Depois, qualquer coisa, talvez um marimbondo que o picou. Marimbondo de noite? Ora, meu amo! Exclamou o velho com uma gargalhada.
Pois bem, fosse o que fosse, qualquer outra coisa ou capricho de burro, o certo é que o teu macho saiu contigo aos corcovos, ainda que atordoado, o instinto da conservação fez que te agarrasses bem à sela, e tiveste a felicidade de vir dar contigo em terra, mesmo à porta de tua casa. E eis aí tudo! O velho barqueiro ria com a melhor vontade, zombando de minhas explicações. Qual, meu amo? Disse ele. Réstia de luar não tem parecência nenhuma com osso de defunto, e bicho do mato de noite está dormindo na toca e não anda roendo coco. E pode vossa mercê ficar certo de que quando eu tomo um gole, aí é que minha vista fica mais limpa e o ouvido mais afiado. É verdade, e a tal ponto que até chegas a ver e a ouvir o que não existe. Meu amo tem razão. Eu também, quando era moço, não acreditava em nada disso, por mais que me jurassem. Foi-me preciso ver para crer. E Deus o livre a vossa mercê de ver o que eu já vi. Eu já vi, Cirino, já vi. Mas nem assim acreditei. Como assim, meu amo? É que nesses casos eu não acredito nem nos meus próprios olhos, senão depois de estar bem convencido por todos os modos de que eles não enganam. Eu te conto um caso que me aconteceu. Eu ia viajando sozinho por onde não importa, de noite, por um caminho estreito, em encerradão fechado, e vejo ir andando a alguma distância diante de mim qualquer coisa que na escuridão não pude distinguir. Aperto um pouco o passo para reconhecer o que era e vi clara e perfeitamente 2 pretos carregando um defunto dentro de uma rede. Bem, poderia ser também qualquer criatura viva que estivesse doente ou mesmo em perfeita saúde, mas, nessas ocasiões, a imaginação, não sei porquê, não nos representa senão defuntos. Uma aparição daquelas, em lugar tão ermo e longe de povoação, não deixou de me causar terror. Contudo, o caso não era extraordinário. Carregar um cadáver em rede para ir sepultá-lo em algum cemitério vizinho é coisa que se vê muito nesses sertões, ainda que àquelas horas o negócio não deixasse de tornar bastante suspeito. Piquei o cavalo para passar adiante daquela sinistra visão que me estava incomodando o espírito. Mas os condutores da rede também apressaram o passo e se conservaram sempre na mesma distância. Pus o cavalo a trote. Os pretos começaram também a correr com a rede. O negócio ia se tornando mais feio. Retardei o passo para deixá-los adiantarem-se. Também foram indo mais devagar. Parei. Também pararam. De novo marchei para eles. Também se puseram a caminho. Assim andei por mais de meia hora, cada vez mais aterrado, tendo sempre diante dos olhos aquela sinistra aparição que parecia apostada em não me querer deixar, até que, exasperado, gritei-lhes que me deixassem passar ou ficar atrás, que eu não estava disposto a fazer-lhes companhia. Nada de resposta. O meu terror subiu de ponto e confesso que estive por um nada a dar de rédea para trás a bom fugir. Mas negócios urgentes me chamavam para diante. Revesti-me de um pouco de coragem que ainda me restava. Cravei as esporas no cavalo e investi para o sinistro vulto a todo galope. Em poucos instantes o alcancei de perto e vi. Adivinha o que era? Nem que deem volta ao miolo um ano inteiro não são capazes de atinar com o que era. Pois era uma vaca. Uma vaca? Como? Sim, senhores, uma vaca malhada, que tinha a barriga toda branca. Era a rede. E os quartos traseiros e dianteiros inteiramente pretos. Eram os 2 negros que a carregavam. Pilhada por mim naquele caminho estreito, sem poder desviar nem para uma banda nem para outra, porque o mato era um cerradão tapado, o pobre animal ia fugindo diante de mim. Se eu parava, também parava, porque não tinha necessidade de viajar. Se eu apertava o passo, lá ia ela também para diante, fugindo de mim. Entretanto, se eu não fosse reconhecer de perto o que era aquilo, ainda hoje havia de jurar que tinha visto naquela noite 2 pretos carregando um defunto em uma rede. Tão completa era a ilusão. E depois, se quisesse indagar mais do negócio, como era natural, sabendo que nenhum cadáver se tinha enterrado em toda aquela redondeza, havia de ficar acreditando de 2 uma. Ou que aquilo era coisa de outro mundo, ou, o que era mais natural, que algum assassinato horrível e misterioso tinha sido cometido por aquelas criaturas. A minha história nem de leve abalou as crenças do velho barqueiro, que abanou a cabeça e disse-me chasqueando:
A sua história está muito bonita, mas perdoe que lhe diga. Eu, por mais escuro que estivesse a noite e por mais que eu tivesse entrado no gole, não podia ver uma rede onde havia uma vaca. Só pelo faro eu conhecia. Meu amo, de certo, tinha poeira nos olhos. Mas vamos que vosmecê, quando investiu para os vultos, em vez de esbarrar com uma vaca, topasse mesmo com uma rede carregando um defunto, que este defunto, saltando fora da rede, lhe pulasse na garupa e o levasse pelos ares com cavalo e tudo, de modo que vosmecê não desse acordo de si, senão no outro dia em sua casa e sem saber como. Havia de pensar ainda que eram abusões? Esse não era o meu medo. O que eu temia era que aqueles negros acabassem ali comigo e, em vez de um, carregassem na mesma rede 2 defuntos para a mesma cova. O que dizes era impossível. Impossível? E como é que me aconteceu? Se não fosse tão tarde, para vossemecê acabar de crer, eu lhe contava por que motivo a sepultura de Joaquim Paulista ficou sendo assim mal assombrada. Mas meu amo viajou. Há de estar cansado da jornada e com sono. Qual sono? Conta-me! Vamos a isso! Pois vai escutando. Capítulo 4. O tal Joaquim Paulista era um cabo do destacamento que naquele tempo havia aqui no Porto. Era bom rapaz e ninguém tinha queixa dele. Havia aqui também por esse tempo uma rapariga por nome Carolina, que era o desassossego de toda a rapaziada. Era uma caboclinha escura, mas bonita e sacudida. Como ela, aqui ainda não pisou outra. Com uma viola na mão, a rapariga tocava e cantava que dava gosto. Quando saía para o meio de uma sala, tudo ficava de queixo caído. A rapariga sabia fazer requebrados e sapateados, que era um feitiço. Em casa dela, que era um ranchinho ali na outra banda, era súcias todos os dias. Também todos os dias havia solados de castigo por amor, de barulhos e desordens. Joaquim Paulista tinha uma paixão louca pela Carolina, mas ela anda de amizade com um outro camarada de nome Timóteo, que a tinha trazido de Goiás, ao qual queria muito bem. Vai um dia, não sei que diabo de dúvida tiveram os dois, que a Carolina se desapartou do Timóteo e fugiu para a casa de uma amiga, aqui no campo Joaquim Paulista, que há muito tempo bebia os ares por ela. Achou que a ocasião era boa e tais artes armou, tais agrados fez à rapariga que tomou conta dela. Ali, pobre rapaz, se ele adivinhasse, nem nunca teria olhado para aquela rapariga. O Timóteo, quando soube do caso, urrou de raiva e de ciúme. Ele estava esperando que, passados os primeiros arrufos da briga, ela o viria procurar se ele não fosse buscá-la, como já de outras vezes tinha acontecido. Mas desta vez tinha se enganado. A rapariga estava por tal sorte embeiçada com Joaquim Paulista que de modo nenhum quis saber do outro, por mais que esse rogasse, teimasse, chorasse e ameaçasse mesmo de matar uma ou outro. O Timóteo desenganou-se, mas ficou calado e guardou seu ódio no coração. Estava esperando uma ocasião. Assim passaram-se meses, sem que houvesse novidade. O Timóteo vivia em muito boa paz com o Joaquim Paulista, que, tendo muito bom coração, nem de leve cismava que seu camarada lhe guardasse ódio. Um dia, porém, Joaquim Paulista teve ordem do comandante do destacamento para marchar para a cidade de Goiás. Carolina, que era capaz de dar a vida por ele, jurou que havia de acompanhá-lo. O Timóteo danou. Viu que não era possível guardar para mais tarde o cumprimento de sua atenção danada. Jurou que ele havia de acabar desgraçado, mas que Joaquim Paulista e Carolina não haviam de ir viver sossegados longe dele. E assim combinou com outro camarada, tão bom ou pior do que ele, para dar cabo do pobre rapaz. Nas vésperas da partida, os dois convidaram ao Joaquim para irem ao mato caçar. Joaquim Paulista, que não maliciava nada, aceitou o convite e no outro dia de manhã saíram os 3 a caçar pelo mato. Só voltaram no outro dia de manhã, mais 2 somente. Joaquim Paulista, esse tinha ficado, Deus sabe aonde.
Vieram contando com lágrimas nos olhos que uma cascavel tinha mordido Joaquim Paulista em 2 partes e que o pobre rapaz, sem que eles pudessem valer-lhe, em poucas horas tinha expirado, no meio do mato, que não podendo carregar o corpo porque era muito longe, e temendo que o não pudessem encontrar mais e que os bichos o comessem, o tinham enterrado lá mesmo, e para a prova disso, mostravam a camisa do desgraçado, toda manchada de sangue preto envenenado. Mentira tudo! O caso foi este, como depois se soube. Quando os 2 malvados já estavam bem longe por essa mata abaixo, deitaram a mão no Joaquim Paulista, o agarraram e amarraram em uma árvore. Enquanto estavam nesta lida, o coitado do rapaz, que não podia resistir àqueles 2 ursos, pedia por quantos santos há que não judiassem com ele, que não sabia que mal tinha feito a seus camaradas, que se era por causa de Carolina, ele jurava nunca mais pôr os olhos nela, e iria embora para Goiás, sem ao menos dizer-lhe adeus. Era à toa. Os 2 malvados nem ao menos lhe davam resposta. O camarada de Timóteo era mandigueiro e curado de cobra. Pegava aí no mais grosso jaracuçu ou cascavel, as enrolava no braço, no pescoço, metia a cabeça delas dentro da boca, brincava e judiava com elas de toda maneira, sem que lhe fizessem mal algum. Na hora em que ele enxergava uma cobra, bastava pregar os olhos nela, a cobra não se mexia do lugar. Em cima de tudo, o diabo do soldado sabia um assovio com que chamava cobra quando queria. A hora que ele dava esse assovio, se havia por ali perto alguma cobra, havia de aparecer por força. Dizem que ele tinha parte com o diabo e todo mundo tinha medo dele como do próprio capeta. Depois que amarraram bem amarrado o pobre Joaquim Paulista, o camarada do Timóteo desceu pelas furnas de uns grotões abaixo e andou por lá muito tempo assoviando o tal assovio que ele conhecia. O Timóteo ficou de sentinela ao Joaquim Paulista, que estava caladinho, coitado, encomendando sua alma a Deus. Quando o soldado voltou, trazia em cada uma das mãos, apertado pela garganta, uma cascavel mais grossa do que esta minha perna. Os bichos desesperados batiam e se enrolavam pelo corpo do soldado, que nessa hora devia estar medonho que nem o diabo. Então Joaquim Paulista compreendeu que qualidade de morte lhe iam dar aqueles 2 desalmados. Pediu, rogou, mas debalde que se queriam matá-lo, pregassem-lhe uma bala na cabeça, ou enterrassem-lhe uma faca no coração por piedade, mas não o fizeram morrer de um modo tão cruel. Isso querias tu, disse o soldado, para nós irmos para a forca. Nada. Estas 2 meninas aqui hão de carregar com a culpa de tua morte. Para isso é que fui buscá-las. Nós não somos carrascos. Joaquim, disse o Timóteo, faze teu ato de contrição e deixa-te de histórias. Não tenhas medo, rapaz, continuou o outro. Estas meninas são muito boazinhas, olha como elas estão me abraçando. Faze de conta que são os 2 braços da Carolina que vão te apertar num gostoso abraço. Aqui o Joaquim põe-se a gritar com quanta força tinha, a ver se alguém acaso podia ouvi-lo e acudir-lhe. Mas, sem perder tempo, o Timóteo pega num lenço e atocha-lhe na boca. Mais que depressa, o outro atira-lhe por cima os 2 bichos, que no mesmo instante o picaram por todo o corpo. Imediatamente mataram as 2 cobras antes que fugissem. Não levou muito tempo, o pobre rapaz estrebuchava, dando gemidos de cortar o coração, e deitava sangue pelo nariz, pelos ouvidos e por todo o corpo. Quando viram que o Joaquim já quase não podia falar nem mover-se e que não tardava a dar o último suspiro, desamarraram-no, tiraram-lhe a camisa e o deixaram ali perto das 2 cobras mortas. Saíram e andaram todo o dia dando voltas pelo campo. Quando foi anoitecendo, embocaram pela estrada da mata e vieram descendo para o porto. Teriam andado obra de 1 légua, quando enxergaram um vulto que ia andando adiante deles devagarinho, encostado num pau e gemendo. É ele, disse um deles espantado, não pode ser outro. Ele? É impossível, só por um milagre. Pois eu juro em como não é outro, e nesse caso, toca dar cabo dele já. Que dúvida!
Nisto, adiantaram-se e alcançaram o vulto. Era o próprio Joaquim Paulista. Sem mais demora, socaram-lhe a faca no coração e deram-lhe cabo dele. Agora, como há de ser? Diz um deles, não há remédio senão fugir, senão estamos perdidos. Qual fugir? O comandante talvez não cisme nada. E no caso que haja alguma coisa, estas cadeiazinhas desta terra são nada para mim? Portanto, vai tu escondido, lá embaixo no porto, e traz uma enxada. Enterremos o corpo aí no mato, e depois diremos que morreu picado de cobra. Isto dizia o Timóteo, que com o sentido na Carolina, não queria perder o fruto do sangue que derramou. Com efeito assim fizeram. Levaram toda a noite a abrir a sepultura para o corpo, no meio do mato, de uma banda do caminho que nesse tempo não era por aí, passava mais arredado. Por isso não chegaram, senão no outro dia de manhã. Mas, Cirino, como é que Joaquim pôde escapar das mordeduras das cobras? E como se veio a saber de tudo isso? Eu já lhe conto, disse o velho. E depois de fazer uma pausa para acender o cachimbo, continuou. Deus não queria que o crime daqueles amaldiçoados ficasse escondido. Quando os 2 soldados deixaram por morto Joaquim Paulista, andava por aquelas alturas um caboclo velho, cortando palmitos. Aconteceu que, passando por aí não muito longe, ouvi voz de gente e veio vindo com cautela a ver o que era. Quando chegou a descobrir o que se estava passando, frio e tremendo de susto, o pobre velho ficou espiando de longe, bem escondido numa moita, e viu tudo, desde a hora em que o soldado veio da furna com as cobras na mão. Se aqueles malditos o tivessem visto ali, tinham dado cabo dele também. Quando os 2 se foram embora, então o caboclo, com muito cuidado, saiu da moita e veio ver o pobre rapaz, que estava morre não morre. O velho era mesinheiro muito mestre e benzedor, que tinha fama em toda a redondeza. Depois que olhou bem o rapaz, que já com a língua perra não podia falar e já estava cego, andou catando pelo mato umas folhas que ele lá conhecia, mascou-as bem, cuspiu a saliva nas feridas do rapaz e depois benzeu bem benzidas elas todas, uma por uma. Quando foi daí uma hora, já o rapaz estava mais aliviado e foi ficando cada vez melhor, até que, enfim, pôde ficar em pé, já enxergando alguma coisa. Quando, se podendo andar um pouco, o caboclo cortou um pau, botou na mão dele e veio com ele, muito devagar, ajudando-o a caminhar até que, a muito custo, chegaram na estrada. Aí o velho disse: agora você está na estrada, pode ir indo sozinho com o seu vagar, que daqui a nada você está em casa. Amanhã, querendo Deus, eu lá vou vê-lo outra vez. Adeus, camarada, Nossa Senhora te acompanhe. O bom velho mal pensava que, fazendo aquela obra de caridade, ia entregar outra vez à morte aquele infeliz a quem acaba de dar a vida. 1/4 de hora aos que se demorasse, Joaquim Paulista estava escapo. Mas o que tinha de acontecer estava escrito lá em cima. Não bastava ao coitado do Joaquim Paulista ter sido tão infeliz em vida, a infelicidade o perseguiu até depois de morto. O comandante do destacamento, que não era nenhum Samora, desconfiou do caso, mandou prender os 2 soldados e deu parte na vila ao juiz, que daí a 2 dias veio com o escrivão para mandar desenterrar o corpo. Vamos agora saber onde é que ele estava enterrado. Os 2 soldados, que eram os únicos que podiam saber, andavam guiando a gente para uns rumos muito diferentes e, como nada se achava, fingiam que tinham perdido o lugar. Bateu-se mato um dia inteiro sem que se achar nada. Afinal de contas, os urubus é que vieram mostrar onde estava a sepultura. Os 2 soldados tinham enterrado mal o corpo. Os urubus pressentiram o fétido da carniça e vieram se ajuntar nas árvores em redor. Desenterrou-se o corpo e via-se então uma grande facada no peito, do lado esquerdo. O corpo já estava apodrecendo e com muito mau cheiro. Os que o foram enterrar de novo, aflitos por se verem livres daquela fedentina, mal apenas jogaram à pressa alguns punhados de terra na cova e deixaram o corpo ainda mais mal enterrado do que estava. Vieram depois os porcos, os tatus e outros bichos, cavalcaram a cova, espatifaram o cadáver
e andar espalhando os ossos do defunto aí por toda essa mata? Só a cabeça é que dizem que ficou na sepultura. Uma alma caridosa que um dia encontrou um braço do defunto no meio da estrada, levou para a sepultura, encheu a cova da terra, socou bem e fincou ali uma cruz. Foi tempo perdido. No outro dia a cova estava aberta tal qual como estava dantes. Ainda outras pessoas depois teimavam em ajuntar os ossos e enterrá-los bem. Mas no outro dia a cova estava aberta, assim como até hoje está. Diz o povo que enquanto não se ajuntar na sepultura até o último ossinho do corpo de Joaquim Paulista, essa cova não se fecha. Se é assim, já se sabe que tem de ficar aberta para sempre. Quem é que há de achar esses ossos que, levados pelas enxurradas, já lá foram talvez rodando por esse Parnaíba abaixo? Outros dizem que enquanto os matadores de Joaquim Paulista estivessem vivos neste mundo, a sua sepultura havia de andar sempre aberta. Nunca os seus ossos teriam sossego, e haviam de andar sempre assombrando os viventes cá neste mundo. Mas esses dois malvados já há de muito tempo foram dar contas ao diabo do que andavam fazendo por este mundo, e a coisa continua na mesma. O antigo camarada da Carolina, esse morreu no caminho de Goiás. A escolta que o levava para cumprir sentença de galés por toda a vida, com medo que ele fugisse, pois o rapaz tinha artes do diabo, assentou de acabar com ele. Depois contaram uma história de resistência e não tiveram nada. O outro, que era currado de cobra, tinha fugido, mas como ganhava a vida brincando com cobras e matava gente com elas, veio também a morrer na boca de uma delas. Um dia em que estava brincando com um grande urutu preto, à vista de muita gente que estava a olhar de queixo caído, a bicha perdeu-lhe o respeito, e em tal parte, e em tão má hora, lhe deu um bote, que o maldito caiu logo estrebuchando, e em poucos instantes deu a alma ao diabo. Deus me perdoe, mas aquela fera não podia ir para o céu. O povo não quis por maneira nenhuma que ele fosse enterrado no sagrado, e mandou atirar o corpo no campo para os urubus. Enfim, eu fui à vila pedir ao vigário velho, que era o defunto padre Carmelo, para vir bendizer a sepultura de Joaquim Paulista e tirar dela essa assombração que aterra todo este povo. Mas o vigário disse que isso não valia de nada, que enquanto não se dissessem pela alma do defunto tantas missas quantos ossos tinha ele no corpo, contando dedos, unhas, dentes e tudo, nem os ossos teriam sossego, nem a assombração acabaria, nem a cova se havia de fechar nunca. Mas se os povos quisessem e aprontassem as esmolas, que ele dizia as missas, e tudo ficaria acabado. Agora que há de contar quantos ossos a gente tem no corpo, e quanto é que esses moradores, que não são todos pobres como eu, hão de aprontar dinheiro para dizer tanta missa? Portanto, já se vê, meu amo, que o que lhe contei não é nenhum abusão, é coisa certa e sabida em toda esta redondeza. Todo este povo aí está que não me há de deixar ficar mentiroso. À vista de tão valentes provas, dei pleno crédito a tudo quanto o barqueiro me contou. E espero que a meus leitores acreditarão comigo piamente que o velho barqueiro do Parnaíba, uma bela noite, andou pelos ares montado em um burro com um esqueleto na garupa. E esse foi A Dança dos Ossos, de Bernardo Guimarães. E cuidado que o episódio sai na sexta-feira, é dia de sexta-feira que os ossos saem para dançar. Aí, por falar em sexta-feira e sábado, vou remeter uma pequena confusão que eu fiz na semana retrasada. Quando eu chamei sexta de sábado, a gente tava falando do aniversário confusões, na verdade. Da Grazia Deleda, que foi em 27 de novembro, que foi numa sexta-feira. É, na verdade você tinha falado, é amanhã, só que tinha sábado. Sido na sexta-feira. Tava só um pouco perdida, né? Mas isso aí. E por falar nisso também, semana passada eu chamei Alberto de Ankli, que é o apoio. Nosso apoiador lá da Alemanha, que é Alberto Alpiri, e não Ankli Lima é do Brasil, mas são nossos apoiadores. E por
por falar nisso, né, a gente vai falar daqui a pouco, né, Lucas, como apoiar o podcast. Isso, a nossa única forma de financiamento aqui no podcast. Então, daqui a pouco fica ligado que também tem recompensas aí para os nossos apoiadores. Daí a gente vai revelar tudo que é. E por falar em recompensas, tem muitas camadas, muitos ossos para desenterrar hoje nestas notas de rodapé. Sim, eles colocavam o osso e saía, colocava e saía, né? Os ossos do Joaquim Paulista. Joaquim Paulista. Até isso me fez pensar que esse é um texto trifronteira. Porque nós temos o defunto, que é paulista. Aí eles estão às margens do Parnaíba, que é entre as províncias à época, de Minas Gerais e Goiás. O autor é mineiro, né? Bernardo Guimarães. Isso mesmo, nasceu em Ouro Preto. Isso, nasceu e morreu lá, então tem tudo. Viveu muito nessa paisagem que ele descreve ali, né? E a descrição do lugar é bem rica também, né? Esse florestas. Texto me pegou por aí. De cara, assim, ele começa a descrever. Eu achei tão legal este conto. Sim. Mas saiba, Lucas, que este texto saiu no livro menos famoso, menos conhecido de Bernardo Guimarães. Se chama Lendas e Romances. E é justo uma lenda, né? Nesse livro a gente tem 3 aventuras bem diversas, assim. Uma história de quilombolas, A Garganta do Inferno e A Dança dos Ossos. São esses 3 textos, né? Sim, que é um contão, né? Isso, são 4 capítulos aqui neste de hoje. Dividido por capítulo, por ser esse conto mais extenso e também uma forma de organizar, né? Porque ela parece ser uma narrativa, a princípio, simples, assim, pelo linguajar que é utilizado e tudo mais, só que ela é bem complexa, né? Porque tem uma história que liga na outra, que daí volta pra fogueira e outra pessoa começa a narrar, então tem... tem esse passe de bola, né? De um pra outro. E mesmo assim, tudo se amarra no final, né? Todas as histórias se amarram no final. E já de pronto, quero dizer que eu fiz um sotaque gaúcho, já que não conheço muito bem mineiro, uai. Não tinha muita... O sotaque meio colono, assim, paranaense, né? Exatamente, né? Que é o que eu tinha na mão, né? A gente trabalha com as ferramentas que tem, né, gente? O texto saiu em 1871. Se tivesse um oai, oxente, eu ia conseguir puxar mais pra Minas, mas... não tinha nada indicando isso, né? E adicionar fica complicado. Não dá pra adicionar. Mas é bem, bem legal, eu gostei demais desse sabor folclórico que tem nesse texto, né? Sim. Só que também, eu tenho que confessar, enseja um pouquinho de medo em alguns momentos, assim. Mais ou menos, porque ele é bem suave, né? Ele é pitoresco. Tem essas partes que beiram o cômico ali. Né? Aí, assim, lá num pano de fundo final, assim, de teoria literária, eu vou trazer aqui pra mesa o que o Walter Benjamin coloca no texto O Narrador, que ele fala que existe 2 tipos, que é o narrador viajante e o narrador do local, assim. Sim. E aqui a gente tem os 2 confrontando. Parece que o texto ele é do narrador viajante, que é ele que assume, né? Ele que escreve esse texto, que também é a pessoa culta da história. Mas a narrativa é tomada pelo Cirino, que é o barqueiro, e tem uma profundidade muito grande, porque esse barqueiro é o principal interlocutor desse viajante, que pra gente é inominado. O Cirino, por sua vez, trata ele de meu amo e VM. Então, eu optei por ler Vossa Mercê, né? Que era um pronome de tratamento do Império. E aqui esse texto se passa no Segundo Império. Foi publicado, de fato, nesta época no Brasil, que foi em 1871. Então, era muito comum, né? Chamar de Vossa Mercê, né? Vossa Mercê, Vossa Mercê. Daí virou você, né? Isso. Então, no texto em si tá VM. Né? Então, aqui pro áudio eu trouxe dessa forma. Inclusive, vale trazer a curiosidade que era uma forma mais... Hoje é informal, né? Você chamar de você. E naquela época era formal, né? É informal no Brasil, porque o você em Portugal, então, ele é super formal. Traga essa curiosidade aí também. Eu descobri isso conversando com a Lina, a nossa apoiadora. O você lá é formal, como o vous na França corresponde a senhor, senhora, né? Então, o você pra eles corresponde a senhor, senhora, né? Sim. E era muito interessante que eu falando com ela, né? E ela, nossa, você é mais jovem que eu, me chamando de você, né? Tipo, ela achava estranho eu chamar ela
Não, ela tinha que me chamar também de você, né? Porque eu chamava... E agora a gente se fala de tu sabes, tu vais, que é o íntimo. Informal, né? É o íntimo, É muito legal essas curiosidades linguísticas, né? Mas então tem esse VM no texto. E assim, eu gostei bastante das camadas todas que o Bernardo Guimarães traz aqui nesse texto, e apresentando o barqueiro, né? O barqueiro que é comparado... que o Cirino é barqueiro, né, ali, ele é o principal e ele é o interlocutor mais velho, e ele é comparado àquele barqueiro do submundo da mitologia grega, né, que é o Caronte, que ele tinha como missão transportar as almas daqueles que tinham morrido muito recentemente, né, os mortos-vivos, quase dá pra dizer, até o Hades. O Hades é onde eles morariam por toda a eternidade, né? E o Caronte, ele é um velho esfarrapado, descuidado, com uma barba branca emaranhada, é descrito assim na mitologia grega. O rosto muito rígido, muito sujo e muito sombrio. Aí eu fui buscar a descrição do Cirino, né? Ele, por sua vez, então, é descrito como o mais velho dos interlocutores, então ele tem essa sabedoria, essa experiência. Inclusive tem o mais novo, começa a querer explicar tudo. Você era a luz do luar, você tava no gole ali, como eles falaram várias vezes. E você enxergou o esqueleto, que era o cético, né? Tentando explicar tudo. Daí ele fala, quando eu tinha a tua idade, quando eu era novo, eu também acreditaria nisso, mas... Então, esse embate de gerações que o Bernardo Guimarães coloca, eu achei muito interessante também, uma pegada do texto e mais uma visão dele que eu vou chamar aqui, já que o Machado de Assis chamou o Brás Cubas de autor defunto, ou defunto autor, eu vou chamar de autor juiz, né? Porque o Bernardo Guimarães, quando ele encerra a vida de Orgias, ao lado de Aureliano de Álvares de Azevedo, Aureliano Lessa, ele torna-se um juiz sério. Então, a vida boêmia dele acaba quando ele termina direito. Eu já vou falar mais disso. 9 filhos. Isso. Eu encontrei 8 filhos. 8? Acho que é porque uma... morreu, né? Tem uma filha de 17 anos, ele perdeu. Interessante essa informação. Mas o que eu quero dizer é que ele, com esse autor juiz, além disso que você falou, desse embate de geração, eu encontro no texto uma descrição que acentua a origem humilde e desprovida de certidão de nascimento das pessoas que estão interlocutando com o viajante, porque essa questão da certidão de nascimento, apesar de não aparecer expressamente no texto, você interpreta aqui, nesse trecho. Meus companheiros eram bons e robustos caboclos dessa raça semi-selvática e nômade, de origem dúbia entre o indígena e o africano, que vagueia pelas infindas florestas que sofrem ao longo do Parnaíba, e cujos nomes, de certo, não se acham inscritos nos assentos das freguesias e nem figuram nas estatísticas que dão ao império não sei quantos milhões de habitantes. Esse excerto que eu trago aqui no arquivo para o nosso apoiador de estudos, ele tem uma profundidade de importância nesse texto descomunal. Ele nos remete tanto ao momento em que esse texto sai no contexto da literatura brasileira, contexto histórico, político, social e econômico do país, nos demonstra a visão desse autor juiz, né, dessa formação, essa amplitude de visão que o Bernardo Guimarães tem nesse momento, e ao mesmo tempo nos traz todo esse clima do texto. Quais são esses personagens que estão interlocutando com ele, né? Então eles são de origem humilde, mas nem por isso eles não têm suas histórias, e aí vem uma riqueza muito bonita dele valorizar, né, esse caboclo, valorizar o conhecimento, tanto é que ele termina o texto confirmando, então tá, se você tem tanta certeza assim, quem sou eu pra negar, né? Que legal, né, ouvir a sua história. Agora, essa brincadeira de vida-morte, assim, eu achei muito legal na frase, vale-me Deus, Cirino, não te posso entender, até aqui eu acreditava que quando se morre, olha que legal isso. Nunca tinha parado para pensar nisso, Lucas. Quando se morre, o corpo vai para a sepultura e a alma para o céu ou para o inferno. Mas aqui na tua história, o teu defunto trocou o papel. A alma ficou enterrada e o corpo vai passear. Né? Então é sensacional. Esse texto me pegou em vários momentos, assim.
Né? Mas aí eu quero trazer como desfecho, assim, né? O inverossímil da história tá também no fato de que a conversa, como você bem lembrou, é regada pelo gole, né? Então é regada a tragos. Fica tudo dúbio ali, você não sabe se aconteceu, se não aconteceu. E também tem os simbolismos, né? Porque quando os dois malvadões ali pegaram o Joaquim, né? E amarraram lá, eles não mataram ele de qualquer maneira, né? Foram com cobra e duas cobras, né? Duas então, cobras. Esses dois amigos malvados, aí ele com as duas cobras, né? Simbolizando eles ali, a traição. Então, o autor, ele escolhe, né? Símbolos. Tudo não é nada por acaso ali, né? As escolhas dele. E tem mais, ele deixa claro pra gente que o Joaquim Paulista, que foi assassinado, era uma boa alma, então ele foi pro céu. Porque ele roga pela vida e ele fala até que ele larga a mulher quando ele roga pela vida. Não, se é por causa da Carolina, eu deixo ela pra você, Timóteo, né? Em outras palavras, né? Sim. E então ele era uma boa alma. E o Timóteo também falava a língua das cobras, né? Isso. Então, como o Harry Potter e o Você Sabe Quem. Agora é tudo Harry Potter. E com assovio, né? Ia lá e ficava assoviando, chamando as cobras. Então, cheio de simbolismo. Agora, olha só, eu quero trazer mais uma curiosidade geográfica aqui. Porque leitura de ouvido é tudo, é geografia também, gente. História, literatura, geografia. Olha só, Lucas, eu fiquei muito encucada. Porque assim, essa história se passa ao redor do fogo. Está expresso no texto, às margens do rio Parnaíba. Tá grafado assim. Uma pesquisa desavisada aí vai achar que se trata de um dos rios mais importantes do Nordeste, que tem esse nome, Parnaíba, percorre 1.400 quilômetros entre o Maranhão e o Piauí e banha biomas diversos, cerrado, caatinga, além dos ecossistemas ali do litoral. Mas a história, gente, se passa no centro-oeste brasileiro. Então, entre as províncias na época de Minas Gerais e Goiás, que hoje são estados brasileiros, hoje a gente escreve Rio Paranaíba. Essa divisa natural entre esses dois estados, Minas e Goiás. Então, quem mora aí pode até comentar nas nossas caixinhas, né? Dar a sua visão dos fatos, inclusive. Eu cheguei a enviar trincas para Goiás e para Minas também. Então é bem legal a gente ter a visão dessas pessoas, né? Até os municípios que eu encontrei aqui Coromandel, Guarda-Mor e a Foz fica próximo ali já do Mato Grosso do Sul. Então as pessoas desses estados que escutam o podcast podem fazer seus comentários, porque pelas indicações geográficas, né, que é o Centro-Oeste, a gente pode concluir que não se trata do Rio Parnaíba como está escrito no texto, mas que é também conhecido como Velho Monge, esse rio, bem importante, mas sim do rio Parnaíba, que é a segunda maior unidade da região hidrográfica aqui do Paraná. Me explodiu a mente. Porque assim, o rio Parnaíba tá no Paraná 25% da sua área. Tá no Paraná, mas ele nasce aqui, então a bacia hidrográfica é considerada paranaense. Só que, no território de Goiás, ele tá 63%. E no de Minas, 31%. Então, a maior parte do Paranaíba tá em Goiás. Sim. Né? Que é onde ali a gente tem a história acontecendo. Então é muito legal a gente fazer essas comparações, né? Porque a bacia hidrográfica do Paranaíba é nos biomas Cerrado e Mata Atlântica, né? E inclusive está bastante desmatada hoje em função das atividades do homem. Então é bem importante a gente analisar tudo isso, né? E ver todas essas camadas que o autor traz no texto. Tem coisa demais nesses 4 capítulos. Se for pensar, tudo que ele trabalha aqui nem é um texto tão grande assim, para tudo que a gente pode ler. Ele não tem palavras perdidas ali, é tudo um texto denso, né, e que passa rapidinho, quando você vê, já tá no final, né, apesar de ele ter aí uns seus 40 e tantos minutos de leitura, né. E daí, quando eu fui buscar esse texto e trouxe na curadoria desse mês de outubro, Lucas, e eu fui me dar conta que a gente já tinha trazido um outro texto do Bernardo Guimarães. Sim. Que é a Orgia dos Duendes. Perfeito, que lá é muito epicureia, né? Aquele então lá. A gente comentou, ele foi um dos fundadores da sociedade, que volta e meia a gente
traz aqui no podcast, que é a Sociedade Epicureia. A gente falou amplamente em janeiro, fevereiro, quando trouxemos A Noite na Taverna e todas as análises desse romance do Álvares de Azevedo. E eles têm realmente um estilo de escrita semelhante, né? Tipo, tem esse ar meio boêmio em todas pelo picaresco, né? E daí a gente tem como uma emulação do que era o Lord Byron, né? Das festas do Lord Byron lá, que acabou ali vindo pro Brasil e se transformando nessa sociedade epicureia, que era muito famosa em São Paulo, que eles tomavam vinho na cabeça de crânios, que a gente cabeça de crânios. Em crânios humanos desenterrados. Que a gente já trouxe aqui, que não é muito higiênico, né? Então a gente não recomenda você fazer. E faziam rituais com vários animais que corriam pela República em São Paulo, onde eles moravam, enquanto estudavam direito. Tinha o casarão da sociedade, enfim. Então, só que eu quero lembrar e eu quero fazer jus e respeito a esse autor brasileiro, quando ele fica sério, Lucas. Quem nunca foi porra louca na juventude, que erga a mão. A Orgia dos Duendes saiu em 1865. Aqui, esse texto, a gente tem ele em 71, né? Uns 5, 6 anos depois ali, tá? Ele já estava formado e tudo mais. Mas eu não posso deixar de falar do romance mais famoso do Bernardo Guimarães, porque daí, quando eu vejo... Não, ele se emenda, ele se alinha, ele vira, né, um homem sério depois que se forma em direito. Eu tenho que fazer essa leitura da Escrava Isaura, trazer essa leitura aqui pro podcast também. Porque, gente, o romance que saiu em 1875, portanto, na fase já madura, super madura do Bernardo Guimarães, é um dos textos abolicionistas mais emblemáticos da literatura brasileira. Se você não leu, você tem que ler. Por quê? O Bernardo, aqui é minha visão, é minha análise, tá? Ele consegue incutir toques de sensibilidade a partir do desenho de personagens extremos. Daí eu vou fazer o que o Machado faz aqui, nos textos dele, né? Que os nomes têm sentido conforme a característica do personagem. O Leôncio, que é o comendador, filho do comendador, ele detém a posse da Isaura, que seria uma escrava liberta, como escrava, sendo escrava dele, sob qualquer pretexto, como se fosse um leão, que não larga a carne, né? Então, Leôncio Leão. Ele é casado com a Malvina, que apesar de bem querer a moça... Nome, né? Será que ela é gente boa? Malvina? Apesar de bem querer a moça, não consegue minimizar em nada o seu mal, né? Então, e acaba numa pior também, né? Então ela vai de mal a pior. E o Álvaro, que é o mancebo e namorado da Isaura, que é também alvo e limpo de boas intenções. Então a escolha de nomes desse romance foi toda muito perfeita, né? Sim. E essa personagem feminina, ela significa muito no erário da literatura brasileira. Por quê? Esse romance se passa também no momento do Segundo Império, precede a abolição da escravatura, então ele sai em 1875, a abolição vem em 1888, né, gente? Mais de 10 anos, 13 anos depois, enquanto o Bernardo Guimarães já levanta seriamente discursos engajados no ideal libertário e republicano. Então, a gente se engaja com a Isaura de tal forma, e com o seu pai, né, que é um português. O Miguel era o antigo feitor da fazenda do comendador, né? E daí ele se envolve com a mãe da Isaura, que é uma das escravas do comendador. E daí, desse relacionamento do português, que era o feitor, nasce a Isaura, que é uma menina branca, mas ela é escrava, né? Então ela é muito, muito bonita. Então só aí a gente já tem... Ela é toda branca por causa do pai português, mas ela é escrava porque ela nasceu de uma escrava, e quando ele concebe, o feitor se apaixona pela escrava, ele é escorraçado de lá, né? Então ele é mandado embora. Depois tem toda essa saga dele voltar para tentar pagar, né, a alforria da filha e tudo mais. E daí, é um romance muito bonito, bonito, apesar de muito sensível, que não tem... Ai, eu não posso falar isso, senão eu vou dar um spoiler gigantesco. Mas eu não vou falar o quê, só vou dizer o que não tem. Que não tem necessariamente aquele viés pedagógico do sofrimento
a todo custo do começo ao fim, assim, então. Mas é bem, bem, bem legal mesmo você conhecer. E o Bernardo, ele tem essa obra grandiosa na literatura brasileira, né? Então fica aí a dica desse romance dele para você conhecer, se você gostou da Dança dos Ossos em especial. É isso aí. Então esse foi A Dança dos Ossos de Bernardo Guimarães, pela segunda vez aqui no Leitura de Ouvido. Se você gostou desse autor, a gente recomenda você voltar lá na Orgia dos Duendes, que eu não lembro se não foi Tem mais biografia lá. Se não foi um conto que a gente fez perto do Natal, ou foi perto do Halloween Não, mesmo? eu acho que foi tipo no mês de agosto mesmo que eu fiz essa coisa folclórica, isso, e Halloween, folclore. É um conto bem divertido e lembra um pouco esse aqui, por ter essas danças a parte picaresca, malucas, né? Assim, você vai ver que é o estilo de escrita dele bem claro, assim. E como a gente falou antes, os nossos apoiadores, se você quer ser um apoiador do Leitura de Ouvido, há duas formas de você fazer isso. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido e a outra é enviando um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Dessas duas formas aí você vira o nosso apoiador e recebe as recompensas. Uma delas você é citado nos nossos créditos finais, então todo final de episódio a gente cita aqui todos os nossos apoiadores como produtores executivos do Leitura. E também você recebe o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz na semana, né? Então sexta-feira vai o e-mail para você com o estudo mais amplo, tá certo? Né? Mais amplo do que a gente já trouxe aqui no podcast. E junto com a arte de capa e junto com a mensagem personalizada. E organizado, né, Lucas? Com as referências. Se é alguém que trabalha, né, um professor, enfim, trabalha com pesquisa, vai já receber de mão, assim, bastante coisa. Pesquisa for real. Eu posso dizer uma coisa, que eu tô muito feliz, porque tem muita gente aproveitando a reativação do cupom LDO50 do Desenrole. Só de apoiador, a gente teve Luiz Fernando Garcia e a Miriam Zelmikites. Então nesta última semaninha, gente, adquirindo o Desenrole. Você aí apoiador, ou se você é só ouvinte aqui do nosso aproveita podcast, também. Aproveita que a gente tá dando um cupom de 50% de desconto do curso de Storytelling da DAI, que eu ajudei a produzir também, né, e dirigir os vídeos. Então é o curso Desenrole Seu Storytelling, que é para você utilizar das histórias na sua vida de forma geral, assim, você aplicar o poder do storytelling, né, saber qual que é a estrutura para aplicar no seu trabalho, na sua vida pessoal, enfim, tudo que você quiser. Desenvolvimento pessoal, é um curso que vai fazer você se colocar no mundo, fazer com que as pessoas te conheçam melhor através das histórias que formam você. Isso, bem legal, eu gosto que você convencer sem ser invasivo. Isso. Né? Essa que é a ideia geral do curso. Então, aproveita o cupom LDO50, que é só para vocês aí que estão nos ouvindo. É o nosso público, é o nosso coletivo cultural do Leitura de Ouvido. Só para Leitura de Ouvido, para você conseguir 50% de desconto no curso, que fica baratinho, é um curso bem completo de vídeo, assim, cada vídeo ele é filmado em um lugar, então ele é bem dinâmico, não cansa, assim, você assistir. E tem também as atividades para você fazer ao longo dele. E por ter tudo isso, ele ainda fica super barato, né? Com o cupom LDO50. Porque o preço integral já é R$547. E é 50% que você vai pagar. Isso, então fica baratíssimo aí para você ter muito conhecimento. E eu tenho certeza que você gosta disso, porque se você tá aqui nos ouvindo, né, você gosta de histórias. E se você comprar o Desenrole, você vai ajudar bastante a Leitura de Ouvido, né? Porque já a gente faz esse trabalho e a gente fica mais feliz ainda em fazer. Isso, é uma forma de nos apoiar também. Além disso, já vamos para os nossos apoiadores, mas também a gente quer falar do livro, né? Então, o livro de contos da Dayana, Verde Amadurecido. Se você quer comprar o livro, tá R$60 e é só mandar um e-mail para leituradeouvido@gmail.com, falando que você quer, que daí a gente te envia autografado, né? Tudo certinho. Chega pra você. E faça isso o mais rápido possível, que esta próxima semana agora eu tô fechando um novo pedido pra editora. Ele já esgotou, então se você já conseguir fazer o seu pedido, aí a gente também já faz por aqui e já garante o seu, né? Senão talvez o seu pedido venha só na terceira edição, né? Depois que precisar. Beleza? Então tá tudo aí
na descrição todos os links, tudo que você precisa saber. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpire, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Lúcia Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Cristiane Costa Cruz do canal Inteligentes Demais, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Simon Brum, Miriam Zeu Micates, Mônica Tocárnia, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Harmana Frais Yachitsky, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves, e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Seja você também um apoiador, entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.